Vou colocar aqui E agora. agora? Não, tem problema não. Que agora que a gente vai começar a grifar, antes a gente estava só falando as notas, certo? Ó, seguinte. Página 170, canetinha de marcar, para a gente poder grifar. Beleza? Primeira coisa que eu queria que vocês observassem, que nós temos dois mapas aí, e olha a diferença do tamanho de um para o outro. Certo? Ô André, se liga. Você que tinha me perguntado aí se os romanos são na Itália. Certo? Primeira coisa, ó, o que eu queria que vocês sacassem? Olha o tamanho, olha no segundo mapa, tudo que está em roxo, hein? Se liga. Olha o tamanho da conquista dos romanos. Olha a quantidade de coisa que eles vão dominar. A Itália parece uma perna. Uma bota chutando uma bola, tá vendo? Ó, só para vocês sacarem, vamos comparar aqui os dois mapas, beleza? O primeiro mapa, esse mapa de cima, vocês estão vendo essa botinha? Esse é o local de origem dos romanos, certo? É o primeiro espaço em que eles começam a existir. Só para vocês sacarem, tá vendo a bota no mapa de baixo? Ela é isso aqui, ó. Olha a diferença, olha a quantidade de coisa que os romanos vão dominar, certo? Olha a quantidade de território que os romanos vão dominar do que eles eram no começo para quando eles atingem o território máximo. Beleza? Só para vocês verem o tamanho da força dessa civilização. Pois bem, vamos grifar o nosso esqueminha aí, beleza? Que é da onde vieram os romanos. Ok? Ó, peraí, tem mais gente entrando agora. Ele fica caindo. Primeira coisa, o local da botinha, André, se liga, ela é chamada de Península Itálica. Grifem aí para mim, ó, lá em cima. Península Itálica. Certo? E essa Península Itálica foi ocupada pelos italiotas, que é o nome dessa civilização. Por isso que ela vai chamar Itália. Certo? Depois, os historiadores, lembram lá das investigações das fontes históricas? Os historiadores e arqueólogos indicaram que essa população se instalaram nessa região e criaram aldeias de pastores, ou seja, criação de animal, e alguns vilarejos para criar alimento. Certo? Essa era a origem do povo italiano. Olha só, observem que no mapinha da bota aí, ó, nesse mapinha, nesse primeiro mapa, a quantidade de povos que viviam nessa Península Itálica, que viviam nessa botinha. Tem os latinos, tem os etruscos, tem os cartagineses, tem os gregos, todo mundo convivendo um do lado do outro nesses vilarejos. Beleza? E esses vilarejos criavam o quê? Animal e agricultura. Simples. Beleza? Só isso. Tá? Na segunda parte, a gente já vai para o máximo aí, ó. Podem grifar para mim. Ao longo das suas histórias, os romanos conquistaram muitos territórios e povoados e formaram um grande império. Então, vocês vão ver que a gente vai estudar como é que eles conseguiram passar de um povo que ocupava a região da botinha para uma civilização que conquista a Europa praticamente inteira, a Ásia e a África e a Ásia. Ou seja, os romanos vão dominar 3 territórios. Uma cidade vai governar todos esses territórios. Beleza? Pronto. Vamos lá. Próximo detalhe. O domínio desses romanos vai ser tão grande. Vocês conseguiram ver aqui, né? Olha a quantidade de
Olha a quantidade de território que eles vão governar. Ó, se liga. Estão vendo aí a quantidade, o tamanho, né? A quantidade de gente que eles vão conquistar. Isso é tanta gente que os romanos vão influenciar várias civilizações no mundo. Por quê? Ó, porque a França foi dominada pelos romanos, a Espanha, Portugal, a Inglaterra, o norte da África, o Marrocos, o Egito, o Oriente Médio, a Turquia, a Rússia, tudo isso foram conquistados pelos romanos. E o que isso significa? Certo? Que todas as criações desse povo, né, todas as criações de construção, de palácio, de ideia, de conhecimento, vai influenciar o jeito que os franceses vão viver. Por isso que o Arco do Triunfo, ó, que a gente viu aí na abertura do módulo, por isso que aquela construção na França é inspirada na construção italiana. Por quê? Porque teve um momento em que a França foi dominada pelos romanos, então eles utilizaram esse exemplo. Beleza? E até hoje eles são fortíssimos. A arquitetura, ó, entre as influências, vamos ver o que os romanos influenciaram os povos. Técnica de construção e padrão arquitetônico. O que é isso? Sabe o jeito que as nossas casas são construídas? Sabe a nossa casa que ela é construída em quadradinho? Estão ligados nisso? Que a nossa casa é toda retangular? Sim. Quem constrói isso aí, quem começa construindo desse jeito, são os romanos. Vocês estão ligados, né? Diga. Ó, outra invenção dos romanos, o direito. Vocês já ouviram falar nessa profissão que ficam debatendo sobre as leis, quem é que está certo, quem é que está errado, quem é que tem que pagar a indenização, quem é que vai ser processado. Quem cria isso são os romanos. Algumas instituições políticas. O que é isso? Vocês já ouviram falar no Congresso Brasileiro e já ouviram falar na Congresso, no presidente, nos governantes, na eleição. Tudo isso são criação dos romanos. Beleza? Seguinte, para a gente terminar a nossa live de hoje, eu quero passar para vocês a tarefa principal da aula. Se liga. Vocês estão vendo aí no quadradinho amarelo? Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? A lenda de Rômulo e Remo? Eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês façam um resumo dessa lenda no caderno. Não precisa ser muita coisa. Vai, 3, 4 linhas no máximo, tá? Ó, resumir a lenda dos romanos, como é que eles explicam que a cidade foi criada. E depois de fazer a lenda no caderno, tá? Depois de explicar como é que os romanos viam a criação da cidade de Roma, eu quero que vocês respondam para mim a atividade número 1. Tá bom? Eu vou até mandar no grupo já, ó. Aqui no grupo do 6º ano. Cadê? É para te enviar ou para mostrar? Não, vocês vão mostrar na live de quinta-feira. Tá? Resumo da lenda Rômulo e Remo, mais atividade 1. Página 175. Deixa eu ver aqui. Opa, não, página 173. Pronto, já mandei lá no grupo dos pais, vou mandar no grupo de vocês agora. Certo? Todo mundo pegou? O quê? Para explicar o seguinte, ó. Para fazer um resumo da lenda do Rômulo e do Remo, que é a explicação dos romanos de como é que eles apareceram. Lembram lá dos mitos que a gente estudou sobre como é que
os mitos que a gente